Começando, livro de Ezequiel, gente. Livro de Ezequiel, o que acontece? Nós fizemos uma aula semana passada, que nós estávamos falando sobre ele é um profeta, e nós vamos ver aqui um estilo de Deus muito louco, muito legal. Deus louco, né? Ah, mas acho que é, né? O que acontece? Tudo no mundo moderno, o fulano é profeta. O que é? A pessoa se acha o top das galáxias, sabe? Popstar gospel, porque agora eu tenho o dom da profecia. Gente, isso aí é adivinhação. Porque quando você vê no Velho Testamento o dom da profecia, o profeta, ele falava a palavra de Deus. Certo? Não era adivinhação. É a palavra de Deus, o profeta. Então, o que acontece? Nós vemos em todo o Velho Testamento, nós vemos os profetas transmitindo a palavra de Deus. Agora, eis que te digo, você vai casar com o Joãozinho daqui a 3 anos? Isso não está na palavra de Deus, isso é adivinhação. Então, assim, eu acho que esse livro está sendo bem profundo, pelo menos na minha vida, para a gente poder identificar o que é de Deus e o que não é. Agora, eu tô acostumada, até a gente brinca de certas profecias genéricas, né? Você tá lá meio caidinho, aí chega o cara e fala, eis que te digo, Deus está recolhendo as tuas lágrimas, ouvindo o seu choro nas madrugadas. Quem não tem um motivo para chorar de madrugada? Quem nunca derramou o seu coração no altar? Então, aquilo que você está orando, Deus está trazendo. Que novidade. Então, isso não é. A gente precisa ter cuidado. Não estou dizendo que, de repente, você precisa cortar totalmente com essas pessoas, porque às vezes são pessoas que ela só não está bem orientada no que ela está falando, no que ela está fazendo, tá? Então, às vezes pode acontecer isso também. Então, acende a luzinha que estava escura. Então, o que nós vamos ver hoje, tá? Nós vimos com Ezequiel, e nós vimos com Oséias, e nós vamos ver com Isaías, que é o seguinte, Deus para falar pro profeta o que é que ele tem que falar, Deus dá um treinamento para ele viver aquilo, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Depois de tudo isso, só do estudo de hoje, eu quero que você chegue à conclusão se você tá afim mesmo de ser profeta. Primeiro que você não pode resolver ser, né? É o Senhor que chama, o Senhor que capacita. Mas então, vamos lá. Eu pedi para que todos lessem o texto. Não é muito longo, né? São 3 capítulos pequenos, mas a gente tem que ler porque a interpretação assim é bem violenta. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 4, hoje nós vamos fazer o 4, 5 e o 6. E o que nós estamos vendo aqui? Deus chamou Ezequiel e começou a mostrar para ele o que ia acontecer. Então, a primeira pergunta, tá, diz o quê? O que é que Deus mandou Ezequiel construir? Então, estamos lá no capítulo 4, de 1 a 3, diz o seguinte, tu, porém... Ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Quer dizer, pega um tijolinho e escreve Jerusalém. E aí, põe um cerco contra ela, edifica, ele manda construir o primeiro Lego da história, tá? Ele mandou Ezequiel fazer uma cidadezinha ali, ó, e a gente pensa que isso é inovação do mundo moderno, tá? E aí ele fala, toma também uma assadeira de ferro, põe ela por muro de ferro entre ti e a cidade, dirige para ela o rosto e assim será cercado e cercarás. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Então o que Deus mandou o Ezequiel fazer? Construir um Lego da cidade de Jerusalém, tá? E aí eu te pergunto, presta atenção... Qual a ordem do Senhor aqui? E nós vamos ver na pergunta 2, diz o seguinte, o que significa deitar do lado esquerdo? Então vamos lá, o 4 e o 8. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitarás sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade.
segundo o número de dias. Olha que legal como Deus é bem explícito aqui, tá? Segundo o número dos dias, 390 dias. E levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Peraí. Então aqui o profeta não é para ir lá no altar falar um monte de coisa, não. Você vai levar a iniquidade do povo de Israel sobre você. Vocês lembram que Oséias, Deus mandou ele casar com a prostituta? Então, aqui ele está mandando o profeta levar a iniquidade sobre ele. Bom, quando tiveres cumprido esses dias, você vai virar de lado e vai deitar do lado direito. E levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém e com seu braço descoberto profetizarás contra ela. Gente, fala sério. E eis que prenderei com cordas, assim não voltarás de um lado para o outro até que se cumpra os dias do teu cerco. Vamos esclarecer uma coisa aqui. Ele não ficou um ano inteiro deitado, tá? Ele dormia de um lado, ele dormia do outro, certo? Então vamos só deixar bem claro isso. E ele estava, o primeiro lado esquerdo era sobre a iniquidade de Jerusalém, da casa de Israel. E o segundo para a casa de Judá, beleza? Então vamos lá. 3. Como Deus age sobre o pecado do povo. Essa eu quero que você pare agora e veja. Pega, escreve no papelzinho. Aquele seu pecadinho de estimação, sabe? Aquele que você não larga. Então vamos ver o que é que Deus fala sobre o pecado do povo. Então 4 de 9 a 13 diz o seguinte: toma trigo e cevada, favas de lentilha, mete numa vasilha, faz um pão. Ele está ensinando a fazer um pão aqui, tá? A sua comida será por peso, 20 ciclos por dia. Quer dizer, ele já está dando uma dieta para ele, já está falando o que é que ia comer. E se você for ver bem aqui, essa receita é uma coisa só para ele não morrer de fome. E não está dizendo aqui que era coisas agradáveis. Então, Deus determinou o que é que ele teria que comer por esse tempo todo para não morrer de fome. Também beberás a água por medida, quer dizer, até a água tem medida, a sexta parte de um rim. Gente, o rim aqui não é o rim que a gente tem dentro do corpo, não, tá? É uma medida, ok. De tempo em tempo. O que comerás será o bolo de cevada e a água. Só que ele fala assim, você vai cozê-los, que é cozinhar, sobre o esterco de homem, tá? À vista do povo. Disse o Senhor, assim vocês vão comer o povo imundo entre as nações, comerão o seu pão imundo entre as nações. Aí Ezequiel falou, Senhor, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado, nem com feras, nem com carne, não sei o que. Por que eu tenho que comer em cima do meu esterco? Aí ele me disse, deite esterco de vacas, em lugar de esterco de vacas, você vai botar o pão. Gente, o que nós vemos aqui? Aqui não é a história do que tipo do esterco que era para assar os bolos. Aqui é o seguinte, ele colocou Ezequiel como o intermediário entre Deus e o povo, certo? Então isso aqui ele estava dizendo o que é que o povo ia passar. E Ezequiel, ele pôde chegar a Deus e se defender. Eu acho muito legal isso, porque quando ele se defendeu, ele falou, né, deu o currículo dele, Deus falou, então tá bom, então vamos trocar isso aqui. Vai, em vez de esterco humano, você vai usar o esterco de vaca, tá? Mas é esterco do mesmo jeito, tá, gente? Fala sério. Bom, e aí, o que acontece aqui? O que eu vejo daqui? Mesmo quando... Nós só vamos ver o Ezequiel aqui, ó, só passando em situação complicada, o livro inteiro. Porque Deus, para dar a ordem, ele faz o Ezequiel sentir na pele exatamente o que era. Mas o que eu quero colocar aqui? Veja que interessante. Ezequiel era um homem, era amado. Deus o chamou porque ele tinha as qualidades, ele tinha um compromisso com Deus. Então, ele tinha liberdade, autoridade para falar para Deus,
Eu faço isso, eu fiz tudo isso, será que eu mereço passar por tudo? Não, Deus falou, não, mas como é um exemplo, então vamos aliviar aí. Então, muitas vezes, você pode questionar. Vamos ver, quando Jesus estava lá na oração, que ele estava para ser preso, onde ia começar tudo, o que ele falou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então, quando você se coloca a pedir alguma coisa para o Senhor, você é filho? Pede. Ele é seu pai. Pede. Mas deixe claro que, ok, não fez o que eu quero, então eu vou ficar no quarto de cara virada. Não. Contudo seja feita a tua vontade. Certo? Ou você não é filho. Aí é que tá. Aqui a gente vai falar de identidade. Então você vai agir de acordo com o lugar que você acha que você ocupa no reino, tá? Vamos lá. Qual a sentença? Não, já foi. Não, vamos lá. Qual é a pergunta agora? Qual a sentença sobre o povo? 4 de 16 a 17 vai dizer assim: disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão de Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade, beberão a água por medida e com espanto. Porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Essa dieta que Deus falou para ele era para dizer o quê? Que o povo de Jerusalém ia passar por isso, ia passar por fome. E não era o inimigo se levantando. O inimigo se levantou. Não. E outro detalhe, Deus não está falando com o povo do mundão, com os pecadores, com os gentios. Ele está falando com o seu povo amado e escolhido. Então quer dizer que Deus pode dar dura em quem Ele ama? Sim! E você pode rejeitar? Não! Nós vamos ver depois o que acontece. Ok, vamos lá. Pergunta 6. O que era para ele fazer com a navalha? Olha aqui. 5 de 1 a 4. Tu, porém, filho do homem, toma uma espada afiada. Não tinha máquina de cortar cabelo naquela época, tá? E como navalha de barbeiro, e tomarás e farás passar pela sua cabeça, pela sua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias de cerco. Tomarás a outra terça parte e ferirá com a espada ao redor da cidade. E a outra terça parte espalharás no vento, desembainharei a espada atrás deles. Dessa terça parte tomarás uns poucos e as atarás nas abas da tua veste. Desses ainda tomarás alguns e os lançará no meio do fogo e os queimará. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Deus tinha tem uma coisa estranha com o cabelo. Porque lembra a história do Sansão? Que o Sansão era nazireu, o nazireu não cortava cabelo. E você vê que quando as pessoas estão tristes, na Bíblia fala, né, no Velho Testamento inteiro, o que faz? Raspa a cabeça, joga cinza, põe roupa de saco. Então, o que ele fez? Raspa a sua cabeça. Isso, Ezequiel ainda está em cima do lego dele, tá? Raspa a cabeça e quer dizer, eu vou disciplinar um povo em 3 momentos. Em 3 momentos ele ia fazer. E aí agora nós vamos ver que Deus mandou ele fazer isso e já vem dizendo o porquê que isso aconteceu e a consequência disso, tá? Então a pergunta 7 vai dizer assim: como Deus age perante a desobediência e idolatria de Israel? Antes de eu começar a ler aqui, eu quero que você pare e pense também em que você está desobedecendo a Deus. O que é um ídolo na sua vida? Sabe o que é um ídolo? Um ídolo é o seu Deus, né? O que é Deus? Deus é aquilo que dirige todas as suas atitudes. Tem gente que o Deus é dinheiro, tem gente que o Deus é o filho, é o marido. Eu já falei, tem gente que a casa, a limpeza da casa é o Deus na vida da mulher. Aquele pessoal que você não pode olhar, que você tem vergonha, né? Porque você é mais sujo que a casa da fulana, né? Você não quer nem ir lá para não sujar a casa dela com a sua presença, né? Mas o que acontece aqui? Nós vamos ver o que é que Deus faz.
Em que eu estou sendo desobediente? O que é que Deus mandou eu fazer? E isso eu não estou dizendo nem de coisa pessoal, eu estou dizendo da Bíblia. Lê lá os mandamentos, gente. Não quer ler os 10? Lê os 2 de Jesus lá que já está de bom tamanho. O que Deus vai fazer com a desobediência e idolatria de Israel? Então ele está falando de Israel, que é o povo dele. Então Israel sou eu, é você, não é o pessoal lá do mundão da boca de fumo, tá? Vamos lá. Tá de 5 a 12, vamos lá. Assim diz o Senhor, esta é a Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos. Olha só, vai ver. Cada vez que você ouvir isso aqui, você coloca que é Deus falando para você sobre a sua iniquidade, tá? Se rebelou contra os meus juízos, praticando mal mais do que as nações. Quer dizer, você foi pior do que o povo do mundão e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra ti. Para e escuta, Deus está falando. Você está nas suas iniquidades? Eu mesmo estou contra ti e executarei juízos no meio de ti à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão seus filhos no meio de ti e os filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízos e todo o que restar te espalharei como os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada ao redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os povos e desembainharei a espada atrás deles. Ai, Kátia, eu não quero ouvir esse estudo não, vou desligar. Espero que sempre tenha a melhor parte. Calma, estudar a Bíblia não é horror, mas é sério. Deus é justo. Deus não negocia a sua santidade. O que é que eu estou fazendo dentro da igreja, que aqui ele está falando, o povo que vai lá no templo, tá? O que é que eu estou fazendo? Estou frequentando a minha igreja, eu estou frequentando o meu estudo de oração, eu estou frequentando tudo bonitinho, e o que é que eu estou fazendo que é a abominação para o Senhor? E eu vou parar aqui só para fazer um parênteses. Se você não acha que você tem nada a ser repreensível, pare, tenha coragem de orar e pedir para Deus te mostrar os pecados que te são ocultos. Isso é muito legal. Sabe, porque tem coisa que a gente não sabe que tá pecando. Tem coisa que a gente passa achando que tá fazendo certo e não é. E eu vou falar para você, as meninas que caminham comigo, eu já comentei algumas vezes, eu tive a coragem de fazer isso algumas vezes. E quando você para com sinceridade do coração e pede para Deus te mostrar o pecado que te é oculto, Ele mostra. Ele mostra. Ele mostra porque Ele quer te castigar? Não. Ele mostra para que você veja e converta o seu caminho. Tá? Então, esse texto, nossa, como é pesado tudo isso. É pesado. É pesado obedecer? Deus fez mais pesado. Ele mandou o filho dele numa cruz. Quem é que foi mais intenso? Quem foi mais radical? Hein? Vamos lá. Vai ficar bom o estudo depois do final, fique tranquilo. Bom. Pergunta 8. Como se cumprirá a ira de Deus? Assim, pois, se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor,
farei no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Por-te-ei por desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras, que eu enviarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome, as bestas feras que te desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti e trarei espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Isso quer dizer o quê? Só eu, o Senhor, falei, quer dizer inegociável, não é burburinho, fofoquinha, sou eu que estou falando. Olha como a mão do Senhor vai pesar sobre Jerusalém, que é o povo escolhido, o povo de Israel. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória com ninguém. E você vê, nós podemos ver que o maior pecado que Deus está falando aqui é a idolatria. É a idolatria, andar nos maus caminhos, mas a idolatria. E às vezes você idolatra até o seu pastor. Já parou para pensar? Se as igrejas que eu frequentei, né, e que eu frequento até hoje, como que é? Tem mandato, né? Os pastores têm mandato. Pelo menos no Brasil são assim. Acho que a cada 4 anos, aí tem eleição para trocar. Tem gente que se apega tanto no pastor que nem lê Bíblia, nem nada. E se o pastor é transferido, a pessoa transfere também, não vai mais na igreja. Então, aonde que está o seu foco? Quem é o seu ídolo? Quem é o seu ídolo? Deus não admite idolatria. Então, hoje, o estudo de hoje é para você pensar aonde eu estou pisando na bola. Qual é o meu ídolo? Ai, mas isso não é para mim, eu não tenho. Tem. Todos nós temos. E às vezes o ídolo não é uma pessoa, tá? Vamos lá. Pergunta 9. Nós vamos ler o capítulo 6. São 14 versículos só. Mas ele vai falar exatamente qual é a punição para a idolatria. Então ele diz o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Jerusalém e profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei os teus altos. Ficarão desolados os vossos altares. Vai quebrar as igrejas. Quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos corpos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, os altos ficarão desolados para que os vossos ídolos quebrados, extintos, os vossos altares de incenso eliminados, desfeitas suas obras, e os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pela terra. Só fazer um negócio aqui. Deus que vai mandar as nações ir lá destruir o povo à espada. Não é o inimigo se levantando. Não é porque eu tive uma sorte. Então nós temos a mania de achar que Deus, tudo que é bom vem de Deus, que é mal vem do diabo. Quem é pai e mãe, você ama seu filho e você nunca teve que educar? E se educa por quê? Por amor.
Quem nunca bateu num filho e depois que o bichinho tá dormindo lá na cama, vai lá chorando, pedindo desculpa para ele não acordar? Porque dói mais na gente do que no filho. Porque você tá criando uma pessoa, um homem, tá criando um homem, tá criando uma mulher, não tá criando uma geleia. Então, Deus está falando aqui que ele vai levantar nações para ir contra o povo dele e para exterminar o povo dele. Aqui, ó. Então, deixarei um resto para que os que escaparam pela espada entre as nações foram ser espalhados. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados do cativeiro. Versículo 11. Assim diz o Senhor, batei palmas, bate com o pé e diz, por todas as terríveis abominações da casa de Israel. Pois cairão a espada, de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada. Quer dizer, não adianta fugir, porque Deus vai atrás. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares e em todo o outeiro alto. Aí o 14, estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto da Ríbia em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Pesado isso, né? Então, o que nós temos que pensar hoje? Sempre tem a perguntinha para pensar. A primeira, qual é o meu ídolo? Qual é a abominação que eu estou fazendo? Lembre-se que Deus é que escreve a história. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus não muda, ele não tem queridinho. Ele criou Israel, que era o filho dele, amado, o povo criado para ser o filho, e no entanto, ele pisou na bola, Deus desceu a sentença sobre o povo. Aí você pega e fala para mim assim, se Deus não tem queridinho, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer conosco? Olha só, é só desgraça que nós ouvimos aqui. Eu não quero mais ler isso, porque isso tá, me deixando triste, depressivo, em dúvida. Mas vem a melhor parte. Essa lei era para as pessoas que andavam pela lei. E hoje nós temos a Jesus. E em Jesus os nossos pecados são lavados. Nós não somos justos, nós somos justificados. Nós não somos santos, nós somos santificados. E nós não somos puros, nós somos purificados. Toda essa lei aqui, que Deus fala que vai para o povo de Israel, que é o povo judeu, que Deus criou para ser o povo dele, ele levanta, quando o povo se rebela, ele levanta e disciplina. Vocês já ouviram falar no negócio chamado Holocausto? Holocausto foi uma matança de judeu. Judeu não é o povo de Deus? E Deus permitiu? Por quê? Não foi o judeu que matou Jesus, gente, não foi Roma. Não foi. Pilatos lavou a mão lá e falou, vocês que se virem, para a judeusada lá, para os sacerdotes. E eles mandaram crucificar Cristo. Então a lei vai até Jesus. Por que o judeu se orgulha de ser povo e o povo tem todas essas sentenças, tem que andar na linha? E eu me vanglorio de ser povo? Eu, Kátia, eu sou filha, porque Jesus entrou na jogada para pagar pelos meus pecados. Enquanto o povo judeu é povo escolhido, amado, eu sou filha. Então, vamos ver que tudo isso que nós lemos, na nossa tenda não chega. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos cobre. Enquanto você pegou o papelzinho e ficou anotando todas as pisadas na bola que você faz, agora você pega um pincel vermelho e risca tudo por cima, porque já está pago. Jesus já pagou. Você não vai passar por isso se você colocar Jesus como seu intercessor.
A história do mundo é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Então, os cristãos estão num nível diferente do judeu. E tem muito judeu cristão, tá? Ainda bem, glória a Deus. Como Deus ama o povo, né? Tem a maior parte já é cristão. A maior parte dos judeus já é cristão. Então, por quê? O sacrifício de Jesus foi suficiente para aniquilar todas essas coisas que nós fazíamos, que nós fazemos, os nossos ídolos, as nossas aberrações, o nosso cerimonial, né? Tudo mecânico. Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados, né? A outra oração que é assim: Senhor, entramos na tua presença, Deus. Eu falei, você estava onde? Que você não estava na minha presença, né? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: tudo que nós vamos ler em Ezequiel é Deus descendo a mão pesada, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas Deus olha para mim e Ele vê o sangue do Filho deles me cobrindo de toda a injustiça. Então, pega a sua listinha, ora ao Senhor e fala: Senhor, tá aqui, eu fiz tudo isso mesmo. Mas como, do mesmo jeito que Ezequiel foi reivindicar o Senhor, que ele não tinha se contaminado durante toda a sua vida, você ora ao Senhor e diga: eu tenho Jesus como meu intercessor. Então nada disso vai chegar na sua tenda. Não tenha medo de estudar até o final de Ezequiel, porque você não é povo, você é filho. E aí eu pergunto: você é filho mesmo? Você já entregou seu dia hoje para Cristo? Você entregou sua vida a Cristo lá em 1974? E até hoje tudo certo? Entrega o seu dia ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. Abra os seus ouvidos para ouvir a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que a gente chama de consciência, né? Que é quando, fiz coisa errada, minha consciência pesou. Não é consciência nada, é o Espírito Santo falando: filha, você pisou na bola de novo. Aí você vai pedir perdão. Nós vemos no cristianismo duas pessoas que fizeram coisas semelhantes e tiveram destinos diferentes, que é Judas e Pedro. Judas traiu Jesus. Pedro negou ele 3 vezes. E o que aconteceu com cada um dos dois? Judas não conseguiu encarar o peso do pecado dele, foi lá e se enforcou. Pedro não conseguiu encarar o peso do pecado dele e correu para a cruz. Atitudes diferentes vai produzir consequências diferentes. Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje e que tenha isso em mente para os próximos estudos. Tá? A regra, a lei é para o povo. Se você não é filho, você está sujeita à justiça como povo. Mas se você é filho, reivindique para o Senhor o seu perdão sobre as suas coisas. E que Deus abençoe a nossa vida, a nossa semana. E pegue essa semana e pensando. E se você não tem coragem, você às vezes não lembra do que você pode ter feito e que magoou o Senhor, pede para Ele te contar e Ele vai te contar. E assim, seja esperto, né? Porque assim que Ele te contar, você já vai, se arrepende, pede perdão e bola para frente. Porque você é filho amado do Pai. Beijo, até a semana que vem.